Chegamos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao 4º episódio do PodFab. Estamos caminhando, Vamos começar, hein? Estamos caminhando. Vamos, Tem muito mais ainda aí. Graças Vamos a à Deus. próxima aula. Gente, a gente começou, né, falando... Primeiro foi a trajetória da doutora Fabiana. Para quem ainda não viu, tá lá no canal. Dá no seu YouTube. recado, Thaís. Dá seu recado. Por favor. O que é mais fácil? Eu gosto de levar todo mundo por esse caminho porque fica mais simples, né? Quem tem o Instagram, vai lá procurar @podfabi ou podfab. Cada um fala, né, num tom. E aí vai ter doutora Fabiana Valera, um podcast muito além da cirurgia plástica, e logo abaixo tem um link. Pode clicar, que ele é super seguro. E aí você vai cair direto no canal do YouTube, que aí lá vão ter todos os vídeos já postados. Não esqueçam de se inscrever, gente, porque é muito importante para a própria plataforma entender que você quer continuar assistindo, que você quer ver, e ativa o sininho. Porque quando você ativa o sininho, mesmo que você não esteja ali procurando a gente, você vai receber a notificação de um vídeo novo, de um conteúdo novo, que de vez em quando a gente pode soltar umas surpresas, né, Fabi? Exatamente. Se você não ativou o sininho, vai ficar para trás. Vai. E Vai lá no perder o Instagram a episódio. gente posta bastante corte, uns takezinhos mais curtos. Isso. É interessante também para vocês verem, tá? Quem tiver com pressa, vai só ver os cortes e depois assiste inteiro. Ó, minha opinião, vale a pena Vê ver o inteiro. completo, tá? Porque aqui só temos aulas. Até agora, a gente ainda nem chegou no momento Nem de cirurgia, hein? chegamos à cirurgia ainda. Estamos só começando. Primeiro foi a trajetória de vida da doutora Fabiana, que tá muito legal de ver. E a repercussão delas foi tão legal, muita gente não imagina, né? Exatamente. Que você Acham passou que por vários momentos Uhum. difíceis, né? De muita garra mesmo, de muita Sim. força. E parece fácil, né? Quando ela faço chega questão de falar, porque eu tenho orgulho disso, né? aqui. E tem que ter. E assim, também para incentivar muitas pessoas que desistem aí no meio do Sim, caminho. Sim. Não é para desistir. Vamos Não, em frente. e os maiores comentários foram Vamos esses. em frente. Nossa musa inspiradora. Vamos em frente. É isso, Seguimos. É isso. Se você tem Seguimos. dúvida sobre toxina botulínica, é o nosso segundo episódio, que está bem interessante também, da doutora dando aula sobre o assunto. O terceiro, ela falou muito, foi muito legal, porque é um assunto muito extenso, né? É um assunto extenso. Eu tentei abordar de uma maneira mais simples para vocês entenderem o envelhecimento facial e o uso do ácido hialurônico no envelhecimento facial. O que é o ácido hialurônico? Preenchimento, preenchedor, tudo que vocês escutam com vários outros Isso. nomes, né? E hoje a gente vai falar sobre os bioestimuladores de colágeno. Queridinho. Queridinho, e assim, é uma evolução enorme nos últimos anos dos bioestimuladores de colágeno. Primeira coisa que eu quero falar aqui, todo mundo pode fazer bioestímulo de colágeno? Não, nem todo mundo pode fazer, infelizmente. Algumas doenças autoimunes a gente não pode fazer o bioestímulo de colágeno. Então, o primeiro alerta que vem aqui é um paciente que tem doença autoimune, precisa Como, ter por a exemplo, liberação do médico, como doenças do colágeno, artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico. Se você estiver com o equilíbrio da doença, estiver na fase latente da doença, controlada da doença, se o seu reumatologista te liberar, a gente pode pensar... Ele te dá essa liberação, né? Ele geralmente, quando tem um paciente que está em remissão da doença, eu peço a liberação do médico. Se for um paciente que tem muita vontade de fazer Sim. e foi uma doença muito leve, eu até converso diretamente com o Sim. médico que acompanha o paciente para a gente saber o grau da doença e avaliar o caso. Uhum. Mas a maioria dos pacientes não é interessante fazer, porque pode ter um gatilho da doença. Ativa, né? Ativa a doença. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, por isso, gente, quando a gente fala em procedimentos, todo mundo fala assim, é tão simples, né? Não, não é tão simples. Então, Nada disso. nada disso. A gente precisa ter em mente que todo procedimento invasivo, ele precisa ser feito por um médico que tem capacidade e que sabe o que está fazendo, né? Isso Por aí. quê? Porque tem as complicações e tem as pessoas que não podem fazer também. Né? Tem as doenças que realmente a gente não tem como liberar. Ó, então eu vou aproveitar o pra fazer. gancho. Isso é algo que a gente sempre fala muito nas redes sociais da doutora. Presta atenção no seu tempo de consulta. Porque o médico que vai estar te atendendo, ele tem que perguntar. Exatamente é o que a gente chama lá, a histórico. gente tem que saber muito bem. Primeiro, antes de fazer qualquer procedimento, o médico tem que fazer uma anamnese, Sim. tem que saber qual é a sua história patológica pregressa, qual é
quais as doenças que você tem, quais as doenças que a sua família tem, do que o seu pai, sua mãe, se tem alguma comorbidade, não tem, se você tem ou não tem. O uso de medicamentos anticoagulantes também, a gente precisa suspender antes de fazer o procedimento. Um anticoagulante seria, por exemplo, uma aspirina. Uma aspirina, por exemplo, é um anticoagulante que geralmente pacientes que já tiveram infarto agudo do miocárdio ou que colocaram stent, eles usam ou continuamente, coronariopatas, tem que usar contínuo. Então, a gente precisa suspender 7 dias para fazer tratamento cirúrgico ou para fazer tratamento invasivo. A gente precisa suspender essa medicação para poder realizar o procedimento e não ter um problema, criar um hematoma, fazer um hematoma, que é uma complicação que a gente não quer que tenha, né? Então, isso é uma coisa que a doutora tem uma preocupação enorme, sempre. Eu já estou com ela há muito tempo e ela sempre fala... Já a fulana marcou, você já falou com ela para suspender a medicação? Não esquece de suspender a medicação. Ou quando eu já conheço o paciente, já sei, né, da história então, dele. Então, é bom de ficar assim um alerta, porque eu sei, todas nós, às vezes a gente está num dia ruim e a gente resolve aquele dia. Eu vou sair de casa, eu vou achar alguém para fazer alguma coisa em mim. Muito cuidado, porque a gente vê Não hoje... é tão simples assim. Exatamente. A gente vê uma coisa meio banalizada, mas cuidado, porque nada é tão simples. Vamos dizer assim, teoricamente simples para a doutora, por exemplo, que já está há 20 anos vivendo isso, que estuda todos os dias. Então, é óbvio que para ela vai ficando mais natural. Não é que seja simples, tá? Nunca é simples, né? A gente está sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo também, sempre me especializando. A medicina, ela, graças a Deus, evolui muito. E se você ficar parado, você fica para trás. Exatamente. Então, a gente está sempre fazendo... A gente só tem a agradecer essa evolução. A gente não pode parar. E os bioestimuladores de colágeno, eles vieram para... uma quebra de paradigma para mudar o envelhecimento facial, para ajudar a gente no envelhecimento da pele. E né? Corporal também, Corporal também. Inclusive, a gente usa bastante corporal, mas eu vou falar primeiro da face, depois a gente vai passar para corpo. Vamos na ordem. Vamos em ordem. Então, assim, quando a gente fala em envelhecimento facial, a gente falou já de estrutura gordurosa, a gente falou de estrutura óssea, de sustentação da pele. E aí a gente tem a pele como um tapete cobrindo isso tudo. Mas se você já teve um envelhecimento e tá já com um pouco de flacidez, qual é o tratamento que a gente pode lançar a mão além do preenchedor? É o bioestímulo de colágeno. O bioestímulo de colágeno, ele é injetável, independente de ser um ou outro bioestimulador de colágeno, porque a gente tem mercado, a policaprolactona, a gente tem o ácido polialilático, a gente tem o hidroxapatita de cálcio, a gente tem a polidioxanona. Então, são os principais bioestimuladores de colágeno que estão no mercado, que são bioquimicamente diferentes, mas que têm a mesma ação. Qual é a ação deles? É a produção de colágeno. Colágeno tipo 1, colágeno tipo 3. Porque a gente tem a ativação da produção de colágeno com esses produtos. Inclusive, gente, no episódio anterior, eu descobri, vocês também, junto comigo, que a gente para de produzir colágeno. Exatamente, a gente para de produzir colágeno e aos 70 anos a gente não tem mais produção nenhuma. É uma queda, zerado. Então, a gente tem uma queda progressiva da produção de colágeno. Tem uma queda progressiva da produção de colágeno. E aí, no meio desse caminho, para a gente fazer nossa poupança de colágeno, a gente precisa fazer os injetáveis. O ácido polialilático, ou a policaprolactona, ou a hidroxapatita de cálcio. A gente grava o ou polidioxanona, qualquer um desses produtos, todos eles são injetáveis. Então, a gente pode injetar abaixo da pele e a gente pode injetar também lá pertinho do osso, tá? Dependendo do que a gente quer deles. Sim. Então, o que a gente quer? A gente quer produzir um colágeno tipo 1, a gente quer produzir um colágeno tipo 3, a gente quer uma sustentação, a gente quer o que a gente quer com ele. Então, a gente pode produzir esses colágenos com a infiltração, né, com cânula ou com agulha, isso abaixo da pele. Explica para elas qual é a diferença da agulha e da cânula. Então, essa é uma dúvida que sempre aparece, né? A cânula ela é um pouquinho mais longa e ela não tem ponta que perfura. Ela não transfixa.
Então, ela Você tem uma pode botar ponta, o dedinho ali que uma ela não ponta fura, né? romba, arredondada, abaulada, e ela não fura o tecido. Então, a gente precisa furar com uma agulhinha para ela poder entrar. Porque Inclusive, você trabalha com a cânula, né? e a gente trabalha com a cânula ali embaixo da pele, fazendo a distribuição desse produto como a gente deseja. Então, a gente tem várias formas de aplicação desses produtos em várias partes do corpo. E para que ele serve? Para melhora da flacidez de pele. Então, a gente tem melhora da flacidez de pele com a produção de colágeno? Sim, a gente tem melhora da flacidez de pele. Então, a gente vai infiltrar. Tudo que a gente infiltra, olha que interessante. Tudo que a gente infiltra atrás de uma linha que tem aqui de um ligamento da face, a gente provoca efeito lifting. Então, é onde principalmente a gente infiltra na face os bioestimuladores de colágeno. Essa região lateral da face é uma região que a gente coloca o ácido hialurônico para o efeito... O ácido hialurônico não, o bioestimulador de colágeno para efeito lifting. Legal. Então, é uma região muito interessante para tratamento E com o que é esse bioestímulo efeito de colágeno. lifting, para quem não O efeito entende? lifting é o efeito de tração. Sim. É o efeito de melhora de flacidez, Sim. né? Ele dá Sem volume? volumizar. Sem volumizar, né? O que é super importante também é a gente entender, por que usa este bioestimulador nesta região? Porque ele é mais compatível, ele não dá, por exemplo, uma face mais arredondada, eu não posso usar o X, eu uso o Y. Ou o pescoço, qual é o melhor bioestímulo para o pescoço? Aí tem o bioestímulo, o produto que é melhor para bioestímulo no pescoço, né? Isso, quem vai saber orientar melhor É o vai ser médico, médico, exatamente. E avaliando, porque não existe regra, mais uma vez eu vou dizer, não é receitinha de bolo, e nem sempre o ácido hialurônico. Eu tô no ácido hialurônico, É porque né, tá menina? muito vivo aqui, a gente recebeu muitas perguntas, Jesus sabe? Cristo. No último episódio. O bioestimulador de colágeno, gente, ele não tem também receitinha de bolo, como o ácido hialurônico também não tem. Para ser feito, tá? A gente precisa avaliar a pele e descobrir qual é o melhor bioestimulador de colágeno para aquela região. Então, às vezes eu indico o X, às vezes eu indico o Y. A mesma Depende- pessoa pode fazer marcas diferentes, né? Eu faço um na face, o outro no pescoço, outro no Sim. bumbum, o outro na mão. Sim. Porque aí a gente Nossa, também tem... tudo isso, viu só? A gente já pegou um spoiler aí de onde pode ser aí a gente aplicado. não tem só a face para tratar com o bioestimulador de colágeno. Porque quando a gente pensa em flacidez, a gente está pensando no corpo todo. Claro. A pele é o maior órgão do corpo, né? É o isso maior? muito legal, né? É o maior órgão do corpo, é um órgão. Sim. Então, a gente tem pele em todos os locais e, consequentemente, flacidez em todos os Sim. locais. Então, a gente pode fazer o bioestímulo de colágeno em todos os locais. Ó, lá Agora- no outro episódio surgiram mais dúvidas, né? Que a gente falou muito aqui sobre ácido hialurônico. E aí muita gente perguntou, doutora, entendi tudo, os pontos de sustentação, quero fazer o Beautification. Elas acharam super engraçado o termo, né? Rejuvenation. E aí tinham várias perguntas falando isso. Podemos associar? Pode fazer o ácido hialurônico junto com o Sim, bioestimulador é super de colágeno? interessante essa associação. Ela é super interessante porque a partir do momento que eu sustentei a face com ácido hialurônico, eu posso fazer o bioestimulador de colágeno. Porque eu melhorei a sustentação, a projeção, e aí eu coloco para dar uma refinada no tratamento o bioestimulador de colágeno. E o Pra seu resultado essa vai pele ser ainda melhor, ficar né? mais aderida. Sim. Então, quando a gente faz ali o bioestimulador, vocês imaginam um líquido sendo espalhado embaixo da pele que vai causar o quê? Uma adesão dessa pele com a produção de uma colinha que seria o colágeno. Gente, tudo que Não a gente é legal? precisa. Oh, Quem não maravilha. quer? Todo mundo. Quem não quer essa Eu colinha? adoro essa explicação da doutora Fabiana, da poupança do colágeno. Poupança porque do colágeno todas é nós ótimo. precisamos, né? Então, aí vem a pergunta, né? Quanto tempo dura esse bioestimulador de colágeno? Não existe tempo. O bioestímulo de colágeno, ele é para a vida. Por quê? Porque você fez... A partir do momento que você fez uma sessão,
você vai estar produzindo colágeno e esse colágeno é teu. Ele está ali. O que você ganhou é seu. O que você ganhou é seu. O produto vai absorver, mas ele já te ajudou a produzir o colágeno. Então, o interessante é isso. Então, ele tem um tempo, assim, vê se eu entendo errado. Ele tem um tempo de trabalho. De ação. Ele está trabalhando para você. Então, aí, olha, o bioestímulo de colágeno, a partir do momento que você injetou ele está ali trabalhando para você. Trabalhou durante 1 ano para você. Então, quanto tempo eu preciso refazer? A cada 1 ano, mais ou menos, a gente refaz o bioestímulo de colágeno, a gente injeta novamente esse produto para que você vá acumulando colágeno ao longo dos anos. O que é interessante, quando você explicou muito sobre o ácido hialurônico, você explicou o tempo, mais ou menos, de cada um, de durabilidade. E quando você inicia do zero, você precisa de um volume para você fazer. O bioestimulador é assim também? Não, você começa do zero, você precisa de uma quantidade maior, é um tratamento? Não, geralmente a gente faz o tratamento completo, que na maioria das vezes são 3 sessões para face, 3 sessões para o pescoço. Quanto tempo? 45 dias é o intervalo para fazer o bioestímulo. Então, 3 sessões a cada 45 dias, que é o tempo de ação dele para ele estar totalmente absorvidinho e começar ali a agir. A gente faz a próxima sessão com 45 dias, completa 3 sessões, né? Espera aí 1 ano, você vai ver que ao longo do ano você vai envelhecer muito menos do que você envelheceria. Por quê? Porque ele está ali trabalhando para você. E isso é interessante, não é algo que o paciente vai ver na hora. Não vai ver na hora. Mas a longo prazo, então, assim, gente, uma coisa melhor, importante para saber. Eu vou sair da clínica já tendo resultado com bioestímulo de colágeno? Não. Por quê? Porque a gente infiltrou uma medicação, a gente infiltrou um produto que vai agir. Ele age e fica muito melhor com o tempo. Então, você vai vendo o resultado, na verdade... Ele vai ter, provavelmente, os picos ali, Ele vai ter picos de produção de colágeno, né? Ele tem um pico, mas não quer dizer que ele parou ali. Não, ele vai continuar produzindo ao longo do ano. E aí, quando a gente tem 1 ano, mais ou menos, que ele já chegou no pico dele de produção e já desceu, o que a gente faz? Uma manutenção. Então, não necessariamente eu preciso fazer novamente 3 sessões. Tratamento completo, né? Aí eu posso fazer 1 sessão ou 2, depende também do quanto você envelheceu ao longo do tempo, ao longo desse ano. De cada um, né? Porque ao longo do ano a gente também tem vários fatores exógenos que podem causar mais ou menos envelhecimento. Claro. Então, por exemplo, eu passei 1 ano mais tristezinha, mais depressiva. Eu passei 1 ano e emagreci muito. Então, isso também pode envelhecer um pouquinho mais, né? Sim. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui, que é as pessoas que gostam de maratona, que gostam de correr, são as pessoas que mais precisam fazer bioestímulo de colágeno. Verdade. Por quê? Porque tem uma absorção muito grande dos coxins gordurosos. Lembra da aula do último episódio, né? Tem uma absorção muito grande e, consequentemente, tem uma flacidez cutânea também muito grande. Deixa eu só falar um negocinho que eu acho interessante. É legal, gente, seguir essa linha que a gente está realmente no podcast. Se você chegou aqui e ainda não assistiu o anterior, assista, porque você vai entender esse daqui muito melhor. Vai entender melhor. A gente foi tentando colocar para vocês sistematicamente numa ordem didática para que vocês entendessem bem essa aula história passada, não é nem episódio, é aula passada, aprendemos muito sobre esses coxins gordurosos. Isso. E aí, a gente pensa no maratonista. Quando você pensa no maratonista, você pensa naquela pessoa muito consumida, porque é um esporte que realmente consome demais, né? Sim, claro. Então, o paciente que tem esse esporte como preferência, eu falo, né? Várias. Aí eu falo, olha, você vai ter que investir em bioestímulo de colágeno. Agora, uma coisa interessante, gente, é que o bioestímulo de colágeno, ele é líquido, né? Esses bioestimuladores que eu falei aqui, eles são líquidos. Sim. Então, a gente infiltra na pele, abaixo da pele, como eu disse, com agulha, com cânula. E algumas regiões a gente não pode fazer esse bioestímulo de colágeno. Por exemplo, na pálpebra inferior, ao redor dos olhos, na pálpebra inferior, eu não posso fazer a infiltração. Até você explicar que é pálpebra inferior. Muita gente, quando você menciona pálpebra,
entende que é só essa pelezinha aqui de cima do olho. Não, a pálpebra Não. inferior, essa aqui, ó, a parte de baixo dos olhos. A pálpebra inferior, eu não posso fazer infiltração do bioestímulo de colágeno líquido. E aí, o que eu posso fazer? Na pálpebra inferior e ao redor da boca. Mas por Que quê? são A áreas gente não móveis, áreas Entendi. de mobilidade. Eu não posso fazer. Então, o que eu posso fazer nessa região? Eu posso fazer o fio de PDO, que é polidioxanona. Que tá também, né, muito em alta na Muito boca em de todo alta. mundo, Então, né? assim, o fio de polidioxanona, ele é o PDO, ele é um bioestimulador de colágeno também, Uhum. né? Então, a partir do momento que eu não posso colocar o líquido nessas regiões móveis, eu posso colocar o fio. Então, eu posso colocar para tratamento de perioral, por exemplo, daquelas Aquela- ruguinhas dos códigos de barra, eu posso utilizar o fio de PDO. Né? Nessa região aqui também. Também. Pálpebra inferior e ao redor da boca. Ótimo. São os principais locais. Posso usar na face toda também, tá? Sim. A gente faz aqueles hashtags, né? Muita gente Deixa eu com mostrar certeza aqui já pra viu, elas. né? Porque tem muitos lugares aí que postam, né, isso o tempo inteiro. E são mais agulhinhas, né, que ficam assim, fazendo um desenho mesmo de hashtag. Aqui, ó, quando a gente olha, né? Vamos ver se consegue pegar aí, ó. Tá dando reflexo? Produção, ajuda a gente, tá ótimo? Antes estava melhor. Antes estava melhor? Isso, perfeito. Tá vendo? Essas regiões aqui, olha só o desenho, não sei se você consegue ver, mas aqui o desenho, ó, a gente vai cruzando os fios, né? A gente vai cruzando os fios nessa região da glabela, na região da testa. A gente usa o fiozinho de PDO pescoço. Toda essa região a gente pode tratar com fio de PDO, tá vendo? Cruzando aqui os fiozinhos. Esse aqui é um fio também, ó, é o fio parafuso, ele é para bioestímulo de colágeno, ele também é de polidioxanona e ele simplesmente é para isso, é para bioestímulo de colágeno. Nada mais é do que bioestimulador de colágeno. A gente pode usar também para preencher, sabia? O fio pode preencher. Olha, que legal. Então, a gente tem fios para preencher. Hoje, a gente tem fio que tem alguns nomes, eles são em malha, são super tecnológicos e eles são preenchedores. Ele vem evoluindo muito, né? Muito. Também. Eu acho que o fio ele veio evoluindo tanto que ele muito vai substituir até o ácido hialurônico. Sim. Em alguns pontos da face, ele vem para substituir o ácido hialurônico. Porque hoje ele é usado não só para bioestímulo, como para tração. Que é incrível, né? Incrível, o resultado é incrível, né? E para bioestímulo de colágeno, tração e preencher. Muito legal. Muito então, nessa legal. região do bigode chinês, a gente também pode usar um fio preenchedor? Também podemos usar. A gente tem alguns no mercado Ótimo. que são para preenchimento, Ótimo. não só para bioestímulo. Então, a gente pode usar tanto na face quanto no pescoço, tá? Aqui já é um fio que ele tem umas espículazinhas, ele tem umas, não sei se dá para ver, Tipo mas umas ele tem umas farpinhas, farpinhas, assim, né? ele é farpadinho mesmo, e tem os de cone. Uhum. Todos esses são para tração. Sim. Então, quando a gente pensa em fio, a gente tem que pensar no fio. Eu tô falando em bioestímulo de colágeno, então eu falei no fio liso ou parafuso, né? Existe outro que são vários fiozinhos juntos também, mas são fios para bioestímulo. E aí eu passo para o fio de tração, que são os fios espiculados, os fios com cone, né? Que também tem várias marcas no mercado. Muita gente pergunta, serve para todo mundo? Todo mundo pode fazer o fio de tração, dependendo da idade, de grau de peso e tudo mais? Porque ele substitui uma lifting? cirurgia? Não, ele não substitui o lifting. A gente faz o fio de tração para pacientes com flacidez leve. Não pode ser uma flacidez grave. Leve Por quê? É moderada, assim, né? Porque a gente não consegue, o fio é muito fino. Ele é é quase um fio de cabelo, filamento. gente. É um filamento muito fininho. Então, ele não consegue Nem vale tracionar. A pena, assim, a gente tentar trazer, porque não dá para ver. Não dá para ver. Então, não dá. Ele reposiciona o tecido da face, a pele,
mas ele não consegue sustentar muito. Ele não aguenta, Se né? for muito pesado, ele arrebenta, Sim. né? Então, mas tem resultado, eu tenho resultados incríveis. sensacionais com fio de Sensacionais, tração. É uma pena a gente não poder mostrar. É. Mas realmente, e assim, as pacientes ficam extremamente felizes, né? Sim. E assim, é imediato? Agora, Você não vê na hora? existe uma monoterapia, tá, Thaís? Por que eu venho falando aqui, ó, desde o primeiro episódio para vocês, em uma ordem cronológica aqui de tratamento? É como se eu tivesse feito para vocês, desde o primeiro tratamento que vocês precisam fazer, nunca fiz nada. Aquela paciente que nunca fez nada. Como é que eu começo nesse mundo? Vamos lá, toxina. Depois a gente falou do ácido hialurônico como preenchedor e sustentador da face. Bioestímulo de colágeno para a produção de colágeno. E agora o fio para tração. Então, a gente tem aqui... Vocês estão recebendo, gente, quase que uma consulta, Então, a gente tem aqui, ó, a análise facial e um tratamento que a gente está fazendo para vocês aqui em ordem cronológica. É interessante. Para você começar, vamos embora. Quantas vezes você já não ouviu chegando lá na clínica e falando, ih, bioestimulador? Não, para mim não serve, já fiz e não vi resultado. Eu lembro, isso me marcou, uma vez que você falou para a paciente, quando você fez? Em que momento você... Ai, foi a primeira coisa que eu fiz. Ela... Pois é. Você não viu realmente grandes diferenças, aí você fica frustrada. É porque fica frustrada. Se você começar pelo tratamento errado, vai te causar uma frustração. E não é uma frustração até errado. Não é errado, né? Porque, na verdade, o bioestímulo sozinho, ele não vai te dar o que você deseja. E quando a gente está buscando realizar procedimento, a realidade é uma. A gente quer mudança. A gente quer ver essa mudança. A gente quer ver a mudança. Né? E o bioestímulo de colágeno tem outra coisa, como a gente disse aqui. Ele vai agindo ao longo do tempo. Ele é como se fosse uma poupança para você. Sim. Ele vai ali te ajudando a produzir o seu colágeno e não deixar cair. E não deixar você ficar sem reserva. Ele vai melhorar o ácido hialurônico que você usou, que você aplicou, né? Então, não existe, levem para a vida isso, não existe monoterapia, não existe tratamento único quando a gente está falando em envelhecimento facial. A gente tem tratamentos que são associados para tratamento. Então, como se você fizesse uma associação de tratamentos. E por onde eu começo, doutora? Toxina botulínica. Toxina botulínica. Começar, começamos lá na toxina botulínica, que já te dá um up, já abre o olhar, já melhora contorno. E aí a gente começa... vou aproveitar e vou falar. Antes da gente começar, Thaís, eu não quero saber. Amanhã eu vou fazer esse seu botox. Porque eu sou muito expressiva, né? Apesar de eu ser nova, eu me movimento muito. Então, não sei se vai dar para pegar aí, mas aqui, Nossa, se eu faço... As rugas vêm até embaixo. Muito melhor, tá, gente? Porque eu faço bioestimulador de colágeno. A gente cuida também, né? Se eu não fizesse, eu não sei nem onde eu ia estar. Pois é. O que acontece? A pele fica toda marcada. Porque a ação do músculo é o tempo todo sobre a sua pele. E aí, o que vai acontecer? Ela vai marcar. A história do papel sendo amassado. Isso que eu ia falar. No segundo episódio, né, que você fez essa demonstração, acho que é ótimo para elas entenderem como, assim, como funciona fácil, essa né? dinâmica, né? É uma dinâmica e não tem jeito. O músculo, ele fica coladinho na pele? Ele fica com as fibras, fibras elas se inserem na pele. Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir, ó. Agiu, falou, fez crossfit, correu fazendo careta. Sim. E é assim, chorou, tudo. Vai lá, ó, o músculo. Agora, vamos lá. Só na face? Que a gente pode fazer os bioestimuladores de colágeno? Com certeza não. Hoje o bioestímulo de colágeno, ele evoluiu tanto que a gente fala do bioestímulo de colágeno para glúteo, para entrecoxa, para umbigo triste. Da mulherada, umbigo né? triste é maravilhoso também, para aquela flacidez pequena que só quer melhorar ali o Às vezes a pessoa triste. até já realizou, né, uma cirurgia e tudo mais, mas tem essa flacidez, né? Ali bem pouquinho acentuada, você consegue fazer o tratamento com bioestimulador injetável, né? E também o glúteo é o queridinho, né? O glúteo é muito queridinho, porque a gente melhora a celulite do glúteo, a gente melhora a flacidez, consequentemente, a gente melhora
Grandes influenciadoras não A tem gente melhora a vergonha em projeção, falar, né? melhora a Elas falam projeção, aumento do glúteo. Ai, vai aumentar meu glúteo? Vai aumentar porque vai melhorar. Dá aquele up. Vai melhorar a flacidez. E toda vez que a gente melhora a flacidez, a gente levanta, a gente dá up. Aquela bananinha que geralmente aquilo incomoda, né? Embaixo do bumbum que fica uma pelezinha assim, Então, uma quando a sobra. gente faz o bioestímulo de colágeno, como a gente melhora a flacidez, melhora, consequentemente, o sulco subglúteo, que é aquela A famosa voltinha bananinha. do bumbum. A bananinha, Thaís, na verdade, o que elas falam de bananinha é uma gordura que fica ali embaixo, que é um coxinho gorduroso de sustentação do glúteo. Então, a gente hoje, na verdade, quando a gente faz lipoaspiração, eu não retiro aquela Nem mexe gordura. ali. Eu enxerto gordura, faço um pouco de enxerto de gordura acima dela para nivelar e sustentar mais o bumbum. Aí vai dar um up. Aí vai dar Entendi. um up. E aí Entendeu? você fazendo Porque, na verdade, melhora da flacidez, Aquela você vai bananinha, ela aparece porque o bumbum tá flácido. Sim. O bumbum caiu, o sulco subglúteo, ele apareceu mais, fez uma queda um pouquinho maior. Então, a gente precisa preencher ali para poder sustentar, né? Ai, amei. Gente, outra coisa- bioestimulador é É, vida. sensacional. E outra coisa que é interessante para bioestímulo de colágeno, que as pessoas falam um pouco, é mão. Sim, verdade. As mãos envelhecem A mão muito. entrega, gente. A mão entrega. E a gente tem um querido para mão, né? A hidroxapatita, É a né? hidroxapatita de cálcio. Para mim, assim, eu gosto muito da hidroxapatita. Pode fazer outros, pode fazer até skin booster Aham. também para hidratar a pele das mãos. Associar os dois também, Associar né? os dois é sensacional. Faz o bioestímulo de colágeno com o skin Você não booster. sabe o que é skin booster, você não viu o episódio anterior. O skin booster é uma hidratação profunda, né? É uma hidratação de pele feita com agulha, né? Injetando mesmo os produtinhos abaixo da pele. Então, a gente tem aí melhora o rejuvenescimento das mãos, né? E o colo, a gente também pode trabalhar Pode da mesma também, forma ali da mão, né? também, sim, pode também. Quando elas adoram perguntar sempre, falam assim, doutora, eu acordo muito marcada. Por Ai, que eu gente. acordo muito marcada? As sleep lines são as rugas do sono. A gente precisa realmente tomar muito cuidado da forma como você deita e não ficar viciada naquela posição. O sonho seria dormir igual princesa, né? É o Aqui, ó. sonho, mas não dá. Eu também não consigo. Mas assim, tenta pelo menos mudar a posição ao dormir. Porque se você fica na mesma Do posição mesmo lado, né? sempre, isso vai te causar mais rugas marcadas. Igual o que no você estava mesmo explicando local. aqui da folha de papel, né? Porque a gente passa muitas horas dormindo. Sim. Né? Não é uma coisa que a gente perceba tanto, porque Não, mas em não média o ideal contabiliza, são 8 horas, mas pelo são menos, 8 né? horas de sono numa noite. Uhum. Ao longo da sua vida, quase metade dela você passa Deixa eu dormindo. pegar uma aguinha aqui pra gente. Só uma aguinha. Pega aí. Muito obrigada. Obrigada. As duas secas. Esse copo chiquérrimo. Mas é isso. Estão Então, achando que falar é fácil? e aí, então, a gente falando de bioestímulo de colágeno, também a gente pode falar de coxa, Uhum. entrecoxa, que é um lugar também que geralmente com o emagrecimento fica aquela pelezinha mais flácida. A entrecoxa é super interessante fazer o bioestímulo de colágeno, porque dá uma aderida nessa pele. Mandaram nos comentários do episódio anterior, era falando sobre se tinha como preencher, porque tem uma pele que incomoda em cima do joelho. Aí eu até mandei, espera que a gente vai estar falando sobre outro tratamento. É viável? Pode fazer o bioestímulo de colágeno, sim, nessa região toda da coxa, tanto né, do joelho para cima, entrecoxa e parte posterior. Porque a parte posterior também é uma região que quem tem tendência a celulite acumula muito, né? Sim. A celulite nessas regiões. E aí ela O melhora. que é a celulite, Fabi? A celulite é trave de gordura. A celulite, a mulher, infelizmente, tem mais traves de gordura. Mais tendência do que o homem, Muito né? mais tendência, porque o nosso tecido gorduroso é diferente do tecido gorduroso masculino. Por conta dos hormônios também, da testosterona, né? Querida Então, testosterona. a gente tem muitos estrogênios, o estrogênio ele age na gordura. Então, a gente tem ali uma trave de... As trabéculas de gordura, elas são mais espessas e maiores do que no homem. O homem, como se você tivesse uma bolinha grudadinha na outra. Sim, Bem justinha. sim. A gente não, a gente tem
mais espaçados. A gente tem umas trabéculas no meio dessa gordura e, consequentemente, essa trave, ela traciona a pele. Fica puxando ali e aí faz a celulite. Por isso que o ideal, quando a gente fala em celulite também, a gente fazer subcisão, que é soltar essa trave, né? Como que E você aí, faz isso? Com cânula, né? Ou com agulha, a gente solta a trave de gordura e infiltra o bioestímulo de colágeno. Mais profundinho ali. Mais profundo. Para poder ajudar no tratamento da celulite. E aí melhora muito esse aspecto. Melhora ali, o aspecto certeza, de né? casca de laranja, né? Sim. Aquele aspecto da pele toda tracionada, irregular, Sim. né? Então, o bioestímulo de colágeno é muito interessante para isso. Essa região do braço tchauzinho ali. também. Agora, a gente tem que lembrar que é flacidez de pele, não é flacidez de músculo. Sim, isso é interessante. Músculo, a gente faz hipertrofia muscular ou com musculação ou com aparelho. Hoje tem tem umas plataformas que fazem a atividade. Malham por você. Malham por você, né? Sim. Mas a gente tem que pensar que, assim, o tratamento da flacidez do braço, quando a gente dá o tchau, a gente tem que fazer o diagnóstico. É flacidez de pele ou é flacidez muscular? Porque também não adianta fazer um tratamento com bioestímulo de colágeno para uma paciente que tem flacidez muscular e achar que vai ficar legal. Ela fica frustrada. Aí vai ficar frustrada do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem flacidez. Né? Não tinha indicação Não tinha correta indicação, ali, né? ela não tinha flacidez de pele, ela tinha flacidez, era muscular. Aí só a musculação ou plataforma que faça hipertrofia muscular. Sim. É isso. Gostei da aula, vocês entenderam? Acho Deixa que aí nos isso. comentários pra gente, que a gente precisa desse feedback. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Né? Adorei. Então, a gente tem lá bioestímulos de colágenos injetáveis, a gente tem fio. Uma coisa que a gente não falou, muita gente tem medo. Quando a gente fala a palavra injetável, gente, doutora Fabiana, pra quem não sabe, é mole pra dor. Ah, eu sou. Mole. Ah, eu sou. E aí ela se coloca no lugar de vocês o tempo inteiro. Então fiquem tranquilas, tem anestesia local, tem anestesia tópica, né? Com certeza. Sem O mais anestésico não vai ficar. possível, tá? Podem ficar despreocupadas. Porque eu também sou molinha pra dor, né? E às vezes ela fica fazendo alguma coisa e sofrendo de dor, eu dou uma Elas risadinha. ficam dando risada de mim, ela tá, gente? fica pra morrer. Ficou muito pé da vida. Eu, hein? Mas passa, vale a pena. Ficam Vale rindo a de pena. Então tá, gente, deixa nos comentários aqui se vocês tiverem alguma dúvida que eu vou respondendo pra vocês, tá? Antes de finalizar o vídeo, não esquece não, se inscreve. A gente precisa desse feedback de vocês. E a inscrição é uma grande ajuda pra gente entender que vocês estão curtindo muito o que a gente tá fazendo, tá bom? Que bom. Um beijo e até a próxima.